Qual que é a parte? 3. Oi. Boa noite a todos. Veja a beleza. A vida não é feita apenas de defeitos, falhas e tristezas. A beleza até nas pequenas coisas. Esforce-se por enxergar a beleza que a vida tem. Toda beleza que você admira é um ponto de paz que nasce em você. Esse ponto de paz encobre o seu estado de aborrecimento e desperta a alegria. Saiba viver. Em tudo, admire a beleza. Sua vida tem a beleza que nela você vê. Então vamos todos sentar confortavelmente. Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre de luz, pedimos também a toda a pleia de luz que sempre está conosco, que possa se fazer presente mais uma vez. Para o que pedimos, que nos dê assistência na noite de hoje, que possamos entender as palavras que serão proferidas pelo nosso palestrante hoje, e que também possamos não só escutar, mas sempre pensando em colocar em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos ao dia de hoje, a nossa existência, agradecemos a nossa saúde, a nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, e já pedimos que tenhamos uma ótima semana, que o Senhor sempre possa estar iluminando nossos passos e fazendo-nos sempre acertar nas nossas escolhas. Que assim seja. Que assim seja. Na noite de hoje, para os estudos, nós nos inspiramos no livro Alerta, capítulo 4, página 23, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Franco, aonde nós vamos tentar abordar e tentar elucidar o melhor possível o assunto sobre obsessão. A obsessão é uma enfermidade que atinge todas as criaturas em algum momento das suas vidas de encarnado. Pois a obsessão possui todas as faces possíveis de catalogação, aguardando o momento certo para agir e se infiltrar, desestruturando o ser. Então a obsessão, para qualquer criatura, ela é possível e é tangível. Criaturas que somos capazes de viver gregárias e só nos fazemos porque vivemos em comunidade, em sociedade, em família, dificilmente nós vamos conseguir viver, tanto aqui como fora da realidade material, nós vamos conseguir viver sem nenhum tipo de influência. As influências, elas estão sobre nós, e nós somos mais tempo e durante mais tempo e de forma mais objetiva, nós somos espíritos. Estamos encarnados, é verdade, mas nós somos espíritos. As encarnações são rápidas passagens pela matéria. E quando nós não estamos na matéria, somos espíritos. Somos energia. Somos uma energia que pensa, uma energia que se expressa, uma energia que deseja. Nosso pensamento é contínuo e nós criamos ao nosso derredor uma nuvem energética, uma psicosfera. Essa nossa psicosfera interage sobre nós mesmos. Na verdade, a nossa psicosfera é a nossa própria expressão. Aquilo que nos cerca é aquilo que buscamos, é aquilo que desejamos, é aquilo que entendemos. A nossa psicosfera interage com outras psicosferas. Tanto que os espíritos dizem afinidades.
Os espíritos, as pessoas se reúnem por afinidades. E essa afinidade é uma energia que age sobre os espíritos, a consciência, a memória, o desejo, as expressões em geral. Então nós estamos influenciando os outros. Influenciamos os nossos cônjuges, influenciamos os nossos filhos, os nossos irmãos. Por turno somos influenciados pelas outras pessoas, reagimos a essas influências e por causa disso, dificilmente aquilo que nós conhecemos como obsessão passa sem nos atingir. É possível que em determinados momentos da nossa vida, em determinadas fases da nossa vida, nós estejamos mais propensos, menos propensos, às vezes por causa de um problema de influência e de obsessão, ali na frente nós nos precavemos, aprendemos aquela lição e nos fortalecemos, dificultando esse assédio, seja por um familiar, seja por um amigo, seja por um grupo, seja por um espírito. Então, a obsessão, não há como nós vivermos e sermos o que somos sem recebermos influências. O problema é qual influência? Nós vamos atrair as influências de acordo com a forma como nós pensamos, de acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos atrair influências. Essas influências que nós atraímos, elas vão estar de acordo com aquilo que nós vibramos. Então, se nós eventualmente somos obsidiados por formas, por pensamentos, por entidades desencarnadas ou mesmo encarnadas, que nos causam sentimentos de medo, de agressão, de impaciência, de ansiedade, de angústia, é porque estamos vivendo esse clima. Estamos atraindo para nós esse clima. Nesses casos, nós podemos dizer, como Joana de Ângeles afirma, que a obsessão é uma doença. Estamos doentes, estamos adoecidos e é normal. O Espírito de Emmanuel diz assim para nós: quem caminha, tropeça e cai. Quem está caminhando é passivo de tropeçar e cair. Cair, tropeçar, não tem problema nenhum. O problema é ficar no chão, chorando, esbravejando porque caímos. Caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mas, de repente aprendemos lá no Centro Espírita, nos nossos estudos a respeito da obsessão, e tomamos lá as nossas precauções, começamos a prestar atenção nas nossas energias, na forma como nos expressamos, naquilo que buscamos e desejamos e manifestamos, nos cercamos de orações, fazemos lá a nossa parte. Todavia, é possível sim que lá na frente, por algum motivo qualquer que seja, nós venhamos a sofrer uma obsessão. De repente, não mais que de repente, perdemos alguém muito próximo a nós, perdemos alguém da nossa família, perdemos alguém que nos é cara, e podemos, por causa disso, levar a nós mesmos um processo de enfermidade, de tristeza. A tristeza é natural. Mas, nesses momentos, nós somos mais vulneráveis. O nosso sistema imunológico espiritual, ele fica sobrecarregado. O nosso sistema imunológico do espírito fica combalido. E é nessas horas que nós corremos um risco maior. De repente, a gente se aposenta. E o nosso sistema imunológico espiritual, por causa de uma coisa boa, como é a aposentadoria, pode vir a sofrer a influência de uma obsessão. Esses momentos, essas guinadas na nossa vida, essas curvas fechadas que nós realizamos,
elas podem nos colocar numa situação do qual nós ficamos mais suscetíveis. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Às vezes a gente passa por momentos bons na nossa vida, a gente casa, mas é uma grande mudança. Nessa hora podemos estar sofrendo o processo de uma obsessão. A gente, de repente, lá no nosso trabalho ganha uma promoção. Que coisa boa! Podemos estar sujeitos a sofrermos uma obsessão. Nesses momentos, aquilo que seria a nossa rotina, e a rotina tem o seu lado bom, aquilo que seria a nossa rotina, aquele modus operandi que nós vínhamos realizando, que nos colocava numa condição de relativa saúde do nosso sistema imunológico espiritual, ele sofre esse baque. E quando esse trauma se apresenta, mas a promoção é uma coisa boa, mas traumatiza. Ele nos coloca fora da nossa zona de conforto. Aquilo que a gente fazia e que dava certo, aquele ambiente controlado, onde nós nos expressávamos, de repente, sofre uma mudança. E é essa mudança que nos tira da zona de conforto e que é essencial. Não vejam isso como uma coisa ruim. Ela é essencial porque nós vamos avançar um patamar, subir um degrau, vamos encontrar novas formas de expressão energéticas, vamos ter que nos expressar além, vamos ter que nos rebuscar, reinventar. Esse é o momento. Então, independente daquilo que estamos vivenciando nas nossas vidas, vamos prestar atenção para essas guinadas, para esses pontos. De repente chega aquele momento que a gente leva um despertar, um chacoalhão, nos coloca fora da nossa zona de conforto. Prestemos atenção para que essa enfermidade da obsessão não nos alcance. Ela se caracteriza por ser um comércio psíquico infeliz entre criaturas. Vejam como Joana de Ângeles descreve: comércio psíquico. É um toma lá, dá cá. Mas ele não acontece em nível palpável, físico. Ele é em nível psíquico, ele é em nível energético. Então, um acontecimento qualquer, uma situação qualquer, ele muda a forma como a gente pensa. Comércio psíquico. Por causa de uma circunstância qualquer, eu vou pensar diferente. Eu vou me colocar mentalmente de outra maneira. E quando isso ocorre, eu vou mudar a minha vibração. Como eu estou me sentindo em relação àquilo. Como eu estou processando mentalmente aquilo. E por causa disso, eu vou atrair uma nova classe de energias. Eu vou atrair outras energias simpáticas. Quando eu mudo a frequência, mesmo que seja por uma coisa boa, quando eu mudo a frequência, eu me capacito a um outro nível que possui outras energias, outras expressões que vão combinar com a minha. E esse combinar de energias potencializa alguns aspectos, apaga outros. De repente, a gente, por conta de uma promoção lá no nosso trabalho, somos mais exigidos, nós não estamos acostumados com aquela circunstância, com aquela situação. Acontece que eu presto atenção em alguma coisa. Eu me concentro mais naquilo, eu dedico mais horas, eu fico mais tempo no meu trabalho. Natural. Mas quando eu faço isso, eu me distraio de outras coisas, que também é natural. Aquilo que eu fazia, eu gostava de jogar um futebolzinho às 6 da tarde, mas agora eu não posso mais, porque o meu trabalho está me exigindo, eu tenho que ficar um pouco mais, então eu não vou mais jogar futebol domingo. É natural. Talvez eu volte a jogar no semestre que vem, depois do inverno eu volte a jogar. É natural.
mas me expõe a um comércio psíquico. Me expõe a uma circunstância mental diferenciada. E a grande maioria das obsessões começa na mente. Então, lá no meu trabalho, aquele colega de trabalho que é tão chefe quanto eu, me vendo ser promovido, se aproxima de mim. Eu vou atrair pessoas. Ele não fazia parte do meu dia a dia, mas agora ele faz. Eu começo a atrair pessoas para o meu círculo de interferência e de responsabilidades. Pessoas que até então eu não tinha contato, eu não tinha amizade, mas agora, por conta das reuniões, por conta do trabalho, eu vou passar a ter. Por conta disso, eu mudo a minha vibração. Nesses momentos, a gente precisa prestar atenção. Esse comércio psíquico, ele sempre vai acontecer, mas eu tenho que tomar cuidado com o comércio psíquico infeliz. Aquela circunstância, aquela palavra ácida, aquele olhar, aquela forma de buscar informações, a minha postura. Mas agora eu sou chefe, eu preciso ser mais agressivo. Até então eu não precisava utilizar a minha violência, a minha raiva, os meus potenciais externalizadores. Agora talvez eu precise fazer isso. Nesses momentos, o comércio psíquico ele começa a ocorrer. Eu vou atrair novas criaturas que vão vibrar junto com o meu pensamento. Quando as mesmas comungam pensamentos de maneira tão entrelaçada que se torna muito difícil estratificar o pensamento de um e de outro num estado desesperador. Então é assim que funciona. A gente começa a trocar a nossa vibração e nós vamos começar a adotar pensamentos e medidas mentais que nós até então não fazíamos, e com isso nós vamos atrair. Daqui a pouco eu descubro dentro lá do meu trabalho alguém que já está lá há mais tempo e ele me assopra situações novas para mim, do qual eu não racionalizo, eu não abstraio, e daqui a pouco eu estou agindo como aquela pessoa. Daqui a pouco o pensamento dela se entrelaça tanto no meu que eu não sei mais o pensamento que eu tinha, a postura que eu tinha que me levou a ser promovido no meu trabalho, e eu começo a tomar posturas que são paralelas, que são estranhas para mim. E entramos no processo de obsessão. A ideia obsessiva. Olha como a gente trata tudo a nível mental, tudo a nível intelectual, tudo a nível interno, tudo a nível espiritual. A ideia obsessiva inicia-se sem contornos definidos. Então, alguém que diz assim, porque aquela obsessão veio, não, marcante, definida, era perceptível. Não, ela não é. Ela vem sem contornos. Ela espraia-se de maneira sutil, interpondo-se aqui e ali sem maiores pretensões, aparecendo do nada. E de maneira fugidia, sumindo, de modo a não causar choques nas paisagens mentais de quem as recebe. Então, são ideias novas, que talvez eu não comungue num primeiro momento. Mas se aquilo fica como um flash, indo e voltando, aparecendo e sumindo, numa circunstância qualquer, aquilo, no instante seguinte, some. Do nada. Cuidemos. São ideias que chegam até nós sem maiores pretensões. Aparece e some. E nós vamos nos acostumando. Sabe, eu não gosto disso, mas aparece um pouquinho, desaparece, aparece um pouquinho, desaparece. Daqui a pouco eu não ligo mais para aquilo. Daqui a pouco eu não presto mais atenção naquilo. Quando o meu novo modo de pensar, a minha nova postura, seja por uma coisa boa, seja por uma coisa não boa, seja por uma coisa que eu desejo, seja por alguma coisa que foi me imposta, não interessa. Em algumas circunstâncias da nossa vida, nós saímos daquela estratificação em que nos encontrávamos e somos lançados para uma outra. E não se enganem, é sempre para cima, porque a gente tem que ser testado. Por isso que chama mundo de provas e expiações.
Precisamos ser testados. Do que você é feito? Como que você timbra? Como que você vibra? Como que você reage? Precisamos saber, e para isso acontecer, nós precisamos ser lançados sempre à frente, sempre mais, um probleminha maior. E Deus faz isso com uma dose homeopática maravilhosa. A gente vai, se observássemos como éramos aos 18 e agora aos 28, diríamos que mudamos. Realmente nós mudamos. Lá com os 18, nossa, tudo era tão difícil, tudo era tão restrito. Hoje não. A gente amarra um pé nas costas, põe uma mão no olho e vai em frente e dá certo. Né? A gente consegue. Então, é preciso que nós sejamos lançados a esses novos desafios. Mas esses novos desafios, eles não são feitos para que nós adoeçamos. Eles são feitos para que nós despertemos. O nosso potencial está ali. E uma coisa que o plano espiritual nos diz é que se uma coisa nova nos alcança, já temos dentro de nós as ferramentas, os elementos necessários para a solução daquela dificuldade e daquele problema. Mas, para isso, precisamos revirar as nossas caixas de ferramenta, os nossos baús de conhecimento, catalogar aquilo e colocar em prova, para que não vire expiação. Se essa ideia for aceita, ela se desenvolve características marcantes. Então, surge aquela ideia. Vem e vai, aparece e desaparece. Se você aceita, aí sim, ela ganha características marcantes. Apresenta-se com maior riqueza de detalhes. Estabelece o contato através do qual se originam as penosas fixações, tão lamentáveis quanto perniciosas, naquele que lhe sucumbe os apelos. Então, se a gente ora, mas não vigia, ou vigia, mas não ora, o ideal é que façamos os dois, essas ideias elas vão se apresentando. Antes ela vinha e desaparecia, agora ela vem e fica. E nós vamos aceitando, nós vamos engolindo aquele sapo, nós vamos guardando para nós aquela energia, nós vamos achando que aquele procedimento é normal. Ah, eu mudei, então eu posso. Desenvolve características marcantes e se apresenta com maior riqueza de detalhes. Vai se fixando dentro de nós. E quanto mais essa ideia obsessiva se fixa, mais difícil é a gente abandonar aquele procedimento. E mais lamentável e pernicioso fica para nós, na nossa conduta e nos nossos resgates. Quanto mais tempo a gente milita numa ideia, e nós somos feitos de ideias. A forma como nós nos expressamos é aquilo que está dentro dos nossos mecanismos psíquicos. Como eu sou, é a maneira como eu penso. Quanto mais nós militamos dentro desses processos obsessivos, mais difícil fica o caminho de volta. E não nos enganemos. Tudo que a gente desvia para um lado, depois tem que fazer tudo de volta do outro, só para voltar onde nós já estávamos. Então, se eu ando 30 anos para um lado, cometendo toda sorte de bobagens, é justo e é sábio que façamos um caminho de volta de 30 anos. Talvez não dê tempo nessa encarnação, mas não tem problema. Quando a gente reencarnar de novo, a gente parte da onde a gente parou. Então nós precisamos estar constantemente revendo, nós precisamos estar constantemente avaliando, nos revendo, nos avaliando, porque a gente enxerga no outro, mas não vê na gente. Mas Deus é de uma sabedoria. Ele dá um jeito de mostrar para nós. Então, quando a gente vê no outro, presta atenção, porque está na gente. Quando a gente enxerga no outro, volta o espelho para você mesmo e olha, porque está ali. Isso chama-se, e resolve com remédio. A psicanálise resolve isso com remédio. Eles dizem, o nome disso é projeção. Você põe no outro. O outro é o que ele é.
Mas a gente põe no outro o que a gente tem de conteúdo. A gente joga lá. Então, nós precisamos nos enxergar, nos avaliar. Porque é possível que a gente aponta para os outros e olha nos outros, enxerga nos outros, mas não vê na gente. Então, para. Começa daí. Não, então, peraí. Começa a avaliar. Mas então, será que eu sou assim? Mas eu fui pesquisar lá na internet e lá diz que sim, eu sou assim. Puxa vida. Então, para de olhar o outro. Para de prestar atenção no outro. Presta atenção em você. Faz você a tua avaliação. O teu caminho, a tua projeção. Como que você está pensando? Porque a gente pensa que é o gás da coca, mas nós não somos. Nós somos o gás, mas é de um outro substrato. E nós precisamos nos observar. Porque é possível que a gente esteja sob obsessão. Mas também é possível que a gente seja o obsessor do outro. É possível que quando a gente se aproxima, o outro se encolhe. É possível que o outro, o coração dele vem na boca. A ansiedade dele vai a 1000. É possível que a gente esteja com a nossa psicosfera causando na psicosfera dos outros. E se nós não fizermos esse exercício, se nós não olharmos dessa forma, nós vamos desencarnar achando que, pá, que tal? Não é que tal. A gente sempre tem espaço para melhorar, a gente sempre tem condições de fazer mais, de fazer melhor, de evoluir, mas a gente tem que aceitar que pode. A gente tem que se permitir fazer isso. Então, começa a observar, começa a prestar atenção. Porque nós vamos ver, e os espíritos dizem que a obsessão ela ocorre entre espírito e encarnado e entre encarnados. Em todas as esferas. Por quê? Porque aonde existe um ser pensante, há uma psicosfera. E aonde existe uma psicosfera, há influência recíproca. Quando a gente está encarnado, menos male. Mas quando a gente está encarnado e está sendo influenciado por espíritos, e é por isso que tem a doutrina espírita, é ali que mora o problema. Se esse pensamento, se essa imagem ela é recusada, ela se apaga como uma névoa diluente. Então, se você aceita, ela toma força e toma contornos. Se você recusa, ela se apaga. Pero ali na frente, ela volta a se repetir com maior intensidade, até alcançar vibração. Olha as palavras da mentora. Mental, vibração, ideia. Alcança a vibração correspondente onde? Na mente de quem está recebendo. Que passa a largo prazo a submeter-se ao impositivo que termina por dominar. Então você não pense que uma ideia obsessiva, se você recusa ela, ela desaparece. Ela desaparece e volta com outra roupa. Volta com outro aspecto. Volta numa outra circunstância. Porque os espíritos, eles nos analisam, eles nos enxergam, eles percebem mais do que a gente. A gente está meio anestesiado pela matéria, mas os espíritos conseguem abstrair isso e ver como a gente é. Então eles vêm e largam uma ideia. Você assopra, não quero. O que ele faz? Ele bota uma outra roupinha, põe num outro lugar, cerca com uma outra característica e até que você cede. Então, nós estamos constantemente. E de repente vamos pensar assim. O indivíduo está interessado numa pessoa. Se interessa por ela. Acha bonita, acha interessante. Aquela pessoa é interessante. Começa a se aproximar. Dá uma abordagem. Não deu certo. O que ele faz? Ele desiste? Não, ele dá outra abordagem, por outro aspecto, num outro momento, sobre uma outra circunstância. Ele vai até que aquela pessoa aceita o convite para sair. É assim que funciona. Até que aquela ideia passa a ficar interessante. É assim que são as conquistas. Não são assim as conquistas. Às vezes leva décadas, né? Anos. Mas
a gente acaba cedendo. Então a gente tem que prestar bem atenção no que a gente quer. Porque daí, às vezes, aquela vibração, aquele pensamento obsessivo vem por uma pessoa. Dali a pouco ele começa a vir por outra. Uma outra forma, uma outra embalagem. E a gente não aceita dessa pessoa, mas quando aquela pessoa aceita, quando aquela pessoa fala, a gente aceita. Aquilo ali eu fiquei meio assim, mas então ele tem razão. Então a espiritualidade, os espíritos, quando querem nos cercar, eles fazem assim. A gente tem que colocar isso na ordem do dia. O agente obsessivo persistente no plano negativo muda de técnica toda vez que é repudiado, mantendo o cerco em torno de quem lhe padece a influência até dobrar sua vontade. Caso esta não se fortaleça, aonde? Nos valores morais e espirituais, que são a defesa e a vitalidade contra esse mal terrível. Então existem coisas que não mudam. Como é que a gente vai ter... Pois é, mas daí eu estou aqui encarnado, né, tem tanta coisa acontecendo, a sociedade permissiva de um lado, negativa do outro. Como é que eu vou saber? Como que eu vou saber? Existem coisas que não mudam. O que é bem? Está lá no Livro dos Espíritos. O que é bom? O que é paz? O que é dever? Essas coisas mudam. Você pode escrever em russo, escrever em latim, escrever em inglês, escrever em português, mas bem é sempre bem. O bom é sempre bom. A paz é sempre a paz. Então existem coisas chamadas valores morais e espirituais. Existem coisas que não mudam e elas têm valor. Se eu fizer isso, agride. Então não importa como que eu vou revestir aquilo. Não importa o sofisma que eu vou criar em torno daquilo. Não é bom. Está errado. Mas eu estou sozinho. Continua errado. Mas se ninguém ficar sabendo, ainda é errado. Porque eu sei. Já me foi dito. Já me foi mostrado. Está escrito lá onde eu li. É errado. Não muda porque eu quero. Não muda porque uma pessoa falou e a outra confirmou. Não muda. Moral e espiritual, valores. Então, mas daí nós precisamos aprender o que é bem, o que é bom, o que é paz, o que é moral, equilíbrio, virtude, dignidade, caridade. Eu preciso. Senão, do que estamos falando? Eu não sei. Eu tenho que confrontar o que está acontecendo com o que é moral e bom e belo. Faz mais mal para mim? Como é que vai fazer bem para o outro? Valores morais e espirituais. Chocou com isso? Não importa o quanto me dói, o quanto me coça, o quanto me cutuca. Não faz bem. Abandona, larga, para. Não milita naquilo, porque quanto mais você fica, pior é o caminho de volta, mais longo ele fica. E os espíritos dizem, você vai plantando, vai plantando, vai plantando. Quando você voltar, você vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo. Não tem o que chorar. Porque plantio é opcional. Pode e não pode. Mas colher não é opcional. Tem que colher. Mentes viciadas com mais facilidade aceitam as sugestões doentias que lhes são sopradas dentro do campo em que melhor se expressa. Mentes viciadas. Desconfiança, ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica, dependência de tóxicos, gula, maledicência, tudo isso. Mas gula, se por exemplo assim, gula de sorvete não tem problema, gula é gula.
Mas se eu não gostar só daquela circunstância, a gente é acostumado com esse sofisma. Mas e se? Mas e se, cara? Ciúme não é bom. Ódio não é bom. Desconfiança não é bom. Perseguição não é bom. Crime não é bom. Ah, mas e se for só? Não é mais. É aí que a gente tem que parar. Porque a gente é permissivo com essas coisas. A gente deixa. Mentalmente a gente deixa. E não pode deixar. E se nós permitimos, se nós aceitamos, se está bonito, mentes viciadas. Quem é mentes viciadas? Se nós aceitamos desconfiança, se nós aceitamos ciúme, ódio, desvario, dependência, quem é mentes viciada? Mim. Mim sou mente viciada. Qual é a definição? Não está lá dentro de mim o que é ódio, o que é ciúme. Claro, se expressa, dá para ver, mas começa onde? Então eu sou uma mente viciada, eu preciso me melhorar, eu preciso mudar, porque não é meio aceitar o ciúme, meio aceitar o desvario, meio, se nós colocamos vírgula mas, isso aqui não saiu da nossa mente viciada, está lá encravado. Se eu não arrancar, se eu não extirpar, viver com ciúme ou sentir-se é bom? Não é. Então não tem sofisma que esconda isso. Eu sou uma mente viciada, eu tenho um problema e eu tenho que mudar. Porque se alguém chegar e me assoprar, a minha brasinha, ó, vai aquecer. Essas brasas precisam desaparecer de dentro de nós. Temperamentos arredios e suspeitosos são mais acessíveis por agasalharem induções equivalentes. Indivíduos ociosos são mais suscetíveis em razão da mente vazia. Caracteres violentos e apaixonados são mais maleáveis pelo espírito rebelde que neles habita. Nós somos uma verdadeira avenida para os espíritos. E para encarnados também, se nós não vigiarmos. Se nós aceitarmos temperamentos arredios e suspeitosos, acessível. Indivíduo ocioso, mente vazia. Então nós temos que nos olhar. Porque de repente a gente aponta para o outro, mas não vê que nós estamos aqui. Ou no de cima, ou no do meio, ou no de baixo, ou naqueles outros 20 exemplos que a mentora colocou no livro. Aqui só tem alguns, mas é para a gente pensar. Porque nós somos seres mentais, nós somos espíritos. A nossa energia é uma energia que pensa. E que em algum momento vai sair desse corpo e vai se espraiar na realidade espiritual. Mas a ação do pensamento otimista e operante, o labor fraternal de solidariedade, a preocupação edificante em favor do próximo, os serviços humildes e grandiosos a benefício dos outros, o interesse honesto no bem-estar alheio, todos eles são a prevenção e a cura contra a obsessão. Então, pensamento, mais uma vez, pensamento otimista e operante. Quando eu coloco para mim mesmo, isso aqui são valores morais e espirituais. Quando eu adoto isso aqui, não importa o que chega, não importa a indução, não importa se vem revestido por palavras banhadas em ouro cintilantes de diamante, não importa, continua não valendo. Não importa a indução que me chega, não adianta mudar de roupagem, não adianta mudar de endereço, não adianta mudar de prática ou de tentativa. Não chega até mim. Porque o meu pensamento é otimista, é operante. Ele estimula em mim labor fraternal, solidariedade, preocupação com o próximo. O meu serviço, por mais humilde ou mais grandioso que seja, é para o bem.
Não importa se vai ser uma doença, se vai ser uma promoção, se vai ser uma aposentadoria, não importa. Eu aqui dentro tenho valores. E esses valores eu conheço, eu sei, e eu não vou mudar a minha postura, o meu comportamento por conta disso. A prece, gerada em clima de paz, a leitura elevada que cria clichês psíquicos superiores, a meditação em torno das questões enobrecedoras da vida, o diálogo edificante, impedem qualquer intercâmbio perturbador, verdadeiros antídotos contra a obsessão. Prece em clima de paz, leitura elevada, meditação em torno de questões enobrecidas, fala e diálogo edificante. Não há como um obsessor chegar até mim. E já que não tem como a gente deixar de receber influência, que eu receba a influência do bem. Que eu me cerque de mentores de paz, que eu me cerque de mentores de luz, que eu me cerque de mentores de saúde, que eu viva isso, que eu deseje para mim e que eu propicie isso para o outro. Não dá para viver sem influência, então vamos escolher a influência que nos impulsiona, aquela que nos ajuda. Vamos fazer oração e pedir para o bem chegar até nós. Por se constituírem meios de elevação vibratória na qual não vigora a interferência maléfica, esses expedientes morais combatem as parasitosas e as vampirizações prejudiciais, que somente têm curso em faixa mental semelhante. Então, estou recebendo lá umas influências que não são boas, eu é que estou lá. Eu tenho que mudar a minha faixa mental, eu tenho que sair daquela circunstância, eu tenho que desejar outra coisa. Eu tenho que me avaliar, perceber que eu posso mudar e que eu devo mudar naquilo que eu preciso mudar, tirar o vírgula mais, talvez, e botar um ponto final naquilo ali, assumir aquela circunstância, começar a buscar aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso e viver. Mas é tão difícil fazer essa mudança e ficar nela? É. Mas não tem problema, quando você percebe que não está dando certo, guina de novo e volta lá. Não fica ali se macerando. Não, para. Muda o rumo e volta. Ah, já estou fazendo bobagem de novo. Para com aquilo ali e volta lá. E fica. Dali a pouco tu esquece, acontece. Não, para aí, volta. Sem estresse. Por quê? Porque quem caminha pode tropeçar e cair. Agora não pode ficar lá no chão dizendo, ah, eu caí, nossa, como eu caí de novo. Levanta e faz o caminho de volta. Já. Porque daí a gente já está ensaiando um caminho de volta. Nós não estamos acumulando karma ruim. O exercício desses métodos libera quem tombou nas malhas apertadas da obsessão, sendo desnecessário dizer que os perturbadores não são só espíritos, pois a obsessão ocorre entre encarnados e obedece ao mesmo processo de sintonia mental e às mesmas paixões inferiores. Então, nós podemos estar sendo influenciados por pessoas, nós podemos estar influenciando negativamente alguém, e nessa hora a gente tem que lembrar dos nossos filhos, porque talvez a gente está tomando posturas, a gente tem atitudes mentais, a gente tem falas para os nossos filhos, e deles vão dizer assim lá na espiritualidade, mas eu fui ensinado. E era verdade. Puxa. Então vamos prestar atenção, porque eles são a nossa responsabilidade, e se nós não queremos mudar por nós, façamos por aqueles que estão diretamente sobre as nossas influências. Nós influenciamos os nossos filhos. Então, cuidado. E daí tem um cara chamado Jesus, porque a gente precisa de uma referência. Então, imagina assim, você está pensando, agindo, está montando lá o cenário mental. O que Jesus ia dizer? Será que ele ia fazer? Será que isso que eu estou fazendo Jesus faria? Será que isso que eu estou pensando, se eu falar para Jesus, ele vai assinar embaixo? Porque nós precisamos de um modelo e guia. Nós precisamos de um mestre. Jesus é o mestre.
Se a gente faz, se a gente tem postura, se a gente tem comportamentos e a gente fica inseguro em relação a isso, pensa nele. Porque é ele que nós temos que olhar. Ele é o mais alto grau de espírito puro que está aqui. Há outros, mas esse é nosso, esse está aqui. E é ele que nós devemos olhar. E ele já disse diversas vezes, eu sou o caminho. Vem para cá. Ninguém chega até Deus se não passar por mim. Fala comigo. Pensa em mim. Ele já disse isso. E ele disse assim, nos orienta sobre a obsessão. Fazer ao próximo o que você deseja que ele faça. Pois assim procedendo, o amor que dedicamos a nós mesmos chegará ao nosso próximo, desfazendo o mal que ainda está fixado nos seres da terra, auxiliando-os a despertarem para o bem e para a felicidade. Olha para o Cristo. Ele é o fiel da balança. Temos lá um comportamento, uma atitude. Será que o Cristo aprovaria? Será que se ele, lá na sala de aula, ele fizesse uma prova, eu ia passar? Não sei. Mas pensa nele. Porque daí, se a gente olha o Cristo, não quer dizer que a gente não vai fazer bobagem ou fazer coisa errada. A gente vai fazer. Nós ainda somos teimosos, né? Mas a gente, na primeira vez a gente faz, na segunda a gente já se costa, na terceira talvez a gente não faça. Ou a gente vai começar a moderar, né? Não vai tão fundo, já começa a ficar mais leve, né? Mas na boa. Então, deu dúvida, olha o Cristo. Está com dúvida, aquilo é um valor moral? Será que Jesus tem esse valor moral? Será que ele usa de vez em quando? Se ele não usa, abandona. Se Jesus não aprovaria, não faça. Se Jesus pede para você fazer alguma coisa, tenta fazer. Cogita. São pequenas apresentações, são pequenos apontamentos. Há muito mais para se aprender a respeito de obsessão. Cada um de nós pode fazer as suas buscas, realizar os seus aprendizados, mas é um assunto muito interessante, muito instigante, do qual nós só vamos encontrar lições e orientações compatíveis conosco quando nós estivermos adultos. Então é preciso que em algum momento a gente faça esse caminho, para que a gente não milite em cima de campo minado, para que a gente não plante sementes amargas que depois lá na frente a gente vai ter que colher. É importante que nós aprendamos a respeito da obsessão e é importante que nós realizemos em nós essas constantes avaliações para as mudanças de rumo mental que nós devemos ter, porque é ali que estão plantadas as dificuldades, os descaminhos, as maldades, e é ali que nós temos que plantar a semente do bem, arrancando esse joio que ainda nasce em nós. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento e peçamos a Deus, nosso Pai, que Ele nos permita mais tempo aqui encarnados para que a gente consiga realizar essas promoções íntimas e necessárias, que nós encontremos dentro de nós os reflexos íntimos de Deus, as inspirações profundas, para que nós possamos caminhar de forma mais plena e assertiva. Que o Mestre Jesus não nos abandone, que Ele não permita que nós caminhemos às cegas, que Ele envie os seus emissários, os seus trabalhadores, os nossos amigos espirituais, para que eles nos orientem e nos auxiliem. Que os nossos queridos amigos espirituais não nos abandonem à míngua, que eles tenham paciência conosco, que eles mudem de estratégias para que nós, em algum momento, sejamos sensibilizados. Que eles tenham acesso ao nosso espírito e que eles consigam alertar as nossas emergências íntimas para que nós possamos caminhar melhor e de maneira mais produtiva. Que Jesus seja a luz do nosso horizonte, que Ele ilumine os nossos passos e que assim seja.